Olá, começamos mais um dia e vamos começá-lo da melhor maneira possível, estudando a palavra, sendo guiados aqui por esse guia extraordinário que é a lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia, viu? Mas obrigado mais ainda, porque você me ajuda a pregar o Evangelho. Eu gravo aqui, você pega esse vídeo, leva para alguém, compartilha no grupo da família, da igreja, dos amigos, do trabalho. É a palavra de Deus que vai, é a palavra de Deus que está indo. E assim nós alcançamos os corações para Jesus, né? Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família. E não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Vamos juntos. Salvos por Deus. Olha, o capítulo 2 de Efésios é uma verdadeira obra-prima de Paulo que desvenda a graça de Deus e nos coloca conscientes dessa graça. Martinho Lutero, quando estudou o livro de Efésios em combinação com o livro de Romanos e Gálatas, ele afirmou: as portas dos céus se abriram para mim. Porque Martinho Lutero entendia que ele era um pecador e que ele deveria esmurrar o seu corpo, então ele se flagelava com chicotes, andava de joelhos às escadarias, subiam a escadaria da igreja de joelhos, e mesmo assim se sentia perdido, sentia o desespero da perdição, sabe? Porque ele não se sentia purificado, mesmo que assim ele fizesse. Mas quando ele leu Efésios 2, a carta de Paulo aos Efésios, ele disse: as portas do céu se abriram para mim. Nós vamos ver isso. Né? Primeiro, nós devemos compreender que a salvação não tem origem no homem e o homem nada pode fazer para gerá-la. Nada. Zero. A salvação é uma iniciativa divina e por conta do amor e misericórdia de Deus. Olha como que o ser humano é. O verso 1 do capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a realidade nua e crua do ser humano sem Deus. Ou seja, o ser humano não tinha nada de bom para oferecer. Ele não tinha condições alguma de reverter essa dura realidade. Ou seja, não tinha nenhum merecimento, nenhum mérito. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz que os seres humanos estavam mortos nos seus delitos porque andavam segundo os desejos da sua carne. E por conta disso, por natureza, eram filhos da ira. Ponto final. Aí o Senhor Deus, vendo a natureza do ser humano, vendo essa terrível condição, ele toma a iniciativa. Aí o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu amigo, minha amiga, ontem nós falamos que a graça do Senhor Deus, ao nos dar o seu Filho Jesus, nos beneficiou no passado, nos beneficia no futuro e pela eternidade inteira estaremos sob a graça de Deus, sob os benefícios conquistados pela graça de Deus. Até falei daquela famosa profecia. Nós iremos perguntar para Jesus: que feridas são essas em tuas mãos? E ele nos responderá: são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. A graça de Deus, ela é uma realidade passada, presente e futura. Aí no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele conclui o seu argumento de maneira enfática, para que ninguém tenha dúvida, com as seguintes palavras: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie.
E aqui não há nenhuma dúvida mais, não resta nenhuma dúvida mais. Mortos, entregues aos desejos da carne, filhos da ira, filhos da desobediência, mortos nos delitos. Tudo isso é a realidade nua e crua do ser humano, por isso nada ele tem condições de fazer para agregar valor ao que Cristo fez, a fim de que ele obtenha pelos seus próprios méritos e forças e esforços o dom de Deus, que é a salvação eterna. Todos que chegarmos aos céus, chegaremos pela mesma via de acesso, pela graça de Cristo. Os cuidadosos entre nós, os mais cuidadosos, aqueles nem tantos. Todos chegaremos. Se chegarmos, vai ser pela mesma via de acesso. Pela infindável, memorável, incompreensível graça de Cristo. Ela, a graça de Cristo, será o alvo do nosso estudo por toda a eternidade. Aliás, nós inclusive seremos, né? Somos a própria revelação da graça de Cristo. Como que Deus foi capaz de salvar determinada pessoa? Como que Jesus foi capaz de salvar a humanidade, mesmo ela sendo tão pecadora como é? Meu amigo, isso será tema do nosso estudo por toda a eternidade. E quanto mais entendermos, mais amor sentiremos pelo nosso Deus, mais inclinados voluntariamente a adorá-lo nós seremos. Por quê? Por causa da graça e da misericórdia do Senhor Deus em salvar pessoas que não mereciam ser salvas, aliás, que não tinham condições alguma de serem salvas, mas porque manifestaram crença, confiança em Cristo, aí eles obtêm aquilo que eles não poderiam obter por si mesmos, que é a graça de Cristo e a salvação. O Senhor Jesus confere aos seus filhos, pecadores arrependidos, que vieram e entregaram a vida a Ele, confere a esses os méritos perfeitos da sua vida de obediência a Deus. E o resultado é a salvação eterna. Coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa, não é à toa, não é sem razão que Martinho Lutero disse que as portas do céu se abriram para ele, se abriram para mim, se abriram para você. Olha, como disse aquele famoso pensamento, quando eu olho para mim mesmo, para os meus pecados, para as minhas debilidades, para a minha incompetência de me manter puro e santo diante de Deus, aí eu não tenho esperança alguma. As portas do céu se fecharam e não tem condições de abri-las. Porque a Bíblia fala, bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas quando eu tiro os olhos de mim, da minha incapacidade, do meu pecado, da minha culpabilidade e os coloco em Cristo, as portas do céu se abrem e o sentimento é: não terei condição alguma de me perder. Impossível vai ser a minha perdição. E onde é que está o segredo? Está o segredo em olhar para Cristo. Olhe para Ele. Se você olhar para Ele, você terá vida. Invocar o nome do Senhor Jesus é salvação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca se esqueça dessa grande e imortal verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos deu, os benefícios do estudo da Sua palavra nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã estaremos aqui terminando a nossa meditação e reflexão na lição da Escola Sabatina. E eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.